Você já ouviu falar que o steel frame é um sistema super rápido, certo? Mas será que todas as obras são realmente rápidas? O que será que pode acontecer para uma construção em steel frame atrasar? Neste vídeo eu vou te contar os fatores que podem fazer a sua construção atrasar e como evitá-los. Olá, eu sou o Vitor, sou da empresa Vic Engenharia e na Vic Engenharia nós trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras no método construtivo Light Steel Frame. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 44 e hoje eu quero falar sobre se o steel frame realmente é rápido e o que pode acontecer para atrasar a sua obra, mesmo sendo de steel frame. Aqui eu quero te apresentar alguns fatores que podem fazer a sua obra realmente ser rápida com o steel frame e alguns fatores que realmente podem fazer a sua obra atrasar, mesmo sendo em steel frame. E para começar, antes da gente falar dos problemas, vamos falar das vantagens. O que potencializa o steel frame ser uma construção mais rápida? E aí aqui a gente tem 4 pontos. O primeiro é um sistema construtivo industrializado. Então, grande parte dele é feito dentro de uma indústria. Então, com pensamentos de indústria. Então, os materiais são desenvolvidos para praticidade dentro da obra. Então, primeiro ponto, os perfis já chegam todos cortados, já chegam montados, pré-montados, né? Lugar de colocar parafuso, tudo. O pessoal só vai fazer encaixes e parafusamento na obra. Depois, para elevar essa estrutura, tudo é muito rápido. Por isso, porque é pensado antes para que na obra seja tudo mais rápido, porque na obra vão ser feitos encaixes apenas. Além disso, a gente trabalha com placas para os fechamentos, placas também industrializadas, tem tamanhos padronizados que a gente vai fazendo a paginação delas na parede, que também traz uma velocidade muito grande. Então, o primeiro ponto é esse pensamento de indústria aplicado nos materiais que a gente tem no steel frame, que potencializa como um primeiro ponto para ele ser uma construção mais rápida. Outro ponto, menos tempo de obra bruta. Então, quando a gente fala da parte cinza, né, comumente chamado, né, de montar a casca da casa, deixando a ponto de acabamentos, o steel frame gera menos mão de obra. A gente usa menos recurso de mão de obra e num tempo menor, porque as peças são montadas. Então, tudo isso traz uma velocidade, uma praticidade para essa execução ser feita. Então, isso vai trazer uma velocidade também, além de serviços que a gente pode fazer ao mesmo tempo. Terceiro ponto, menos desperdício e retrabalho. Por ser pensado dentro da indústria, ser todo pensado antecipadamente, as peças já serem pré-definidas, isso também gera menos retrabalho, menos desperdício. As peças já vão chegar cortadas, então é difícil para ter um erro de montagem aqui nessas peças. E além disso também desperdício quase zero, que as peças que forem mandadas para a obra vão ser as peças que vão ser utilizadas para montagem. Porque cada peça já vem cortada, cada peça já vem identificada, então não tem por que vir peças a mais para essa questão de montagem. E quarto ponto, menos dependência do clima. A gente não tem que ficar esperando cura de laje, cura de reboco, cura de não sei o que. Não, as peças, a estrutura toda é feita com o aço galvanizado, a laje, tudo a gente vai ser feito com aço, então não tem tempo ali de ficar esperando cura de nada. Então, por exemplo, uma laje de entrepiso, quase com 2 pavimentos. Em alvenaria é concretada e ficam lá as escoras, então não é possível ninguém trabalhar ali por baixo, tem que esperar lá os 28 dias. Agora aqui no steel frame não, a gente faz a laje, no dia seguinte, monta a laje, no dia seguinte o pessoal de elétrica, hidráulica ali já podem estar trabalhando no piso de baixo, passando instalações que não vai ter problema nenhum em relação a isso. Mas tá, então se a gente tem essas vantagens, por que ainda podem ter obra de steel frame que atrasam? Falamos dos pontos importantes, então, que potencializam, né, o steel frame acelerar a sua obra, mas então o que pode fazer uma obra de steel frame atrasar? A sua obra de steel frame atrasar.
Só que antes de entrar em alguns detalhes técnicos, eu tenho que te falar uma coisa muito importante para quem vai construir. E não é só no steel frame, é quem vai construir em wood frame, quem vai construir em construção modular, quem vai construir com parede de concreto, quem vai construir com ICF, quem vai construir com qualquer desses métodos construtivos inovadores. O primeiro ponto para se construir com um sistema que pensa em industrialização é a mentalidade. A gente tem um grande problema no steel frame por causa da ausência de mentalidade. É o simplesmente querer trocar tijolo pelo aço, trocar tijolo por madeira, querer trocar tijolo por isopor. Mas não, para a gente trabalhar com sistemas construtivos industrializados, a gente precisa trocar também a mentalidade. Isso, o steel frame é um sistema construtivo. Se você já viu os outros vídeos aí eu falando sobre os materiais que a gente tem no steel frame, é um sistema. A gente precisa de pensar desde a fundação até a pintura, os materiais adequados para se utilizar com esse sistema. Então, a partir do momento que a gente quer só trocar tijolo por aço, a gente está começando a entrar no problema. Porque o pensamento de alvenaria comum não tem a mentalidade de uma construção industrializada. E aí, se você simplesmente está querendo trocar tijolo pelo aço, é onde que começa o problema. E eu falo isso porque quando eu comecei a trabalhar com steel frame, eu achei que o sistema construtivo também era milagroso, que ia receber os projetos ali, o projeto da estrutura, ia ter um arquitetônico ali e a gente ia começar a construir a casa e ia ser tudo mil maravilhas. Mas não é bem assim. A gente teve problemas por não ter trago essa mentalidade desde o começo. Não tem, eu já falei em outros vídeos, não tem negociação. Se você quer construir um steel frame, algumas coisas precisam de ser feitas. Se em alvenaria o pessoal não faz, que também deveria ser feito, aqui no steel frame não tem negociação. Porque, com certeza, um dos principais motivos que você está querendo comprar uma casa de steel frame é pela velocidade da construção. Mas para ter uma velocidade na construção, a sua mentalidade de construção precisa ser diferente. Não dá para fazer as coisas de qualquer jeito para uma obra de steel frame. Não dá para fazer qualquer projetinho para uma obra de steel frame. Não dá para planejar a obra de qualquer forma. Não. Precisa ser tudo bem amarrado para se ter realmente uma obra bem feita. Precisa de ter materiais bem selecionados para ter uma obra bem feita. Por isso eu falo, primeiro a gente precisa entender, ter a mentalidade para uma construção de steel frame. A gente não está entrando na construção com steel frame. Na verdade, assim, pode ser porque é uma construção mais rápida, mas também porque a gente quer ter as outras vantagens que o sistema construtivo oferece. E mesmo sendo por ela ser mais rápida, a gente precisa entender que algumas coisas precisam de ser feitas e não podem ser negociadas. Então, você que está querendo construir um steel frame, se chegou numa empresa de steel frame, a empresa... Você está com a sensação de que a empresa parece que está colocando muita coisa para ser feita para você realmente começar a construção? Pode ter certeza que essa é a empresa certa para a sua obra. Agora, se a empresa começou a te passar muita facilidade, que é só fazer isso aqui, a gente começa a obra e pronto, eu faço assim. Corre, construa em alvenaria, porque os problemas pelo menos vão ser mais tranquilos e não vai prejudicar o steel frame não vai prejudicar o sistema construtivo steel frame. Eu falo isso porque, de novo, como a gente já errou tudo isso no começo, a gente achava que era só qualquer projeto, a gente recebia o projeto, a gente ia iniciar a construção, ia ser perfeito porque o sistema construtivo é milagroso, vai ser a obra muito rápida, vai ser perfeito. Não, a gente chega na obra, começa a dar um monte de interferência, um monte de problema, aquela obra que era para ser rápida começa a demorar. Então eu tô aqui para te falar, não faça isso. Vamos planejar, vamos fazer os detalhes técnicos que eu quero te falar aqui. Primeiro, o steel frame pode sim acelerar algumas partes da construção, mas não significa que tudo será rápido automaticamente. E aí a gente vai entender por quê. Se você não planejar os detalhes desde o início, a estrutura pode ficar pronta em semanas. Isso realmente, a estrutura minimamente, o projeto estrutural do steel frame pode até nem ser muito bom,
Mas você vai ver lá a estrutura ser montada super rápido e aí você vai achar que mais algumas semaninhas a sua casa está pronta. Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque foi pensado só a estrutura de sua casa, não foi pensada a casa como um todo. E aí a hora que começa os outros serviços, começam as interferências, começam os problemas e aí vai se arrastando a obra por muito mais tempo. Por isso, o primeiro ponto que eu quero fazer você pensar aqui é: a sua obra não depende só de estrutura. Se você quer construir em steel frame, não depende só de você arrumar alguém para fazer um projeto estrutural e entregar os materiais na sua obra. A sua obra depende de um planejamento de tudo que vai ter a sua obra. A não ser que você me fale que você quer só a sua casa com as estruturas lá bonitinhas para você tirar foto. Agora, se você quer realmente a sua casa pronta para morar, não existe segredo. O ponto é, precisa ser planejado todas as etapas da sua obra. E uma obra começa antes, uma obra começa nos projetos. O principal ponto que a gente teve dificuldades nas obras de steel frame são projetos mal elaborados. E os projetos mal elaborados começam lá na arquitetura. A arquitetura que só diz os ambientes e tem uma imagem 3D bonita não é projeto. Vocês precisam de entender. Você quer construir em steel frame, você precisa investir em projeto que vai realmente... Projeto é um manual para construção. Projeto não é só para você ver a imagem 3D bonita e pronto, acabou. Projeto é um manual que deve estar alinhado com um estudo de viabilidade financeira. Porque você quer construir em steel frame, você tem que ter um motivo. E esse motivo para construir em steel frame não pode ser o preço mais barato. Porque o preço mais barato é muito vago. O preço mais barato, você pode ter o preço mais barato de diversas formas. Então, se você está indo por esse caminho, você está indo para o caminho das pedras, o caminho pior de todos para fazer uma construção. E construção não são investimentos baratos. Por isso, primeiro ponto, entenda, se você quer construir steel frame, você vai ter que pagar mais do que você está acostumado nos projetos. Você está acostumado? Não, desde a sua primeira casa, né? Você vai ter que pagar mais do que se você estiver querendo já comparar. Desde a fase de projeto, você já está querendo comparar com alvenaria. Você nunca vai construir steel frame. Porque o custo de saída do steel frame sempre é mais alto. É um sistema construtivo industrializado. E por ser industrializado, precisa de se planejar, precisa de se criar manual para a indústria. Você acha que as pessoas vão fazer um carro sem um manual? Então, para a gente trabalhar com o sistema construtivo industrializado, a gente precisa de um manual bem feito. E por isso vão ser projetistas que se prepararam para isso, que conhecem disso. E, na maioria das vezes, pode ser um custo mais alto do que você já querer comparar desde a fase de projetos com projetistas de alvenaria. Sinto muito dizer, já começa aí os problemas da sua construção e já começa aí a sua obra que você acha que vai ser mais rápida, já começa aí ela a ser mais demorada. A gente precisa de um projeto bem detalhado para o steel frame. Por quê? Um bem detalhado e um certeiro, porque se a gente começar a ter dúvidas no meio do caminho, aí é onde que já começa. O tempo está passando muito rápido. E, de novo, você contratou uma obra para ser mais rápida, aí você não fez um projeto bem feito, no meio da obra você começa a ver lá a sua casa e você começa já a ter dúvidas que não ficou bem daquele jeito que você pensou, porque você só fez uma ambientação 2D ali da sua casa e fez uma imagem 3D da fachada. E aí começou a construção, porque ficou lindo, maravilhoso, e não pensou realmente nos detalhes do seu projeto. Então, um dos erros principais para construir em steel frame é fazer construção em steel frame sem projetos executivos bem detalhados, bem feitos. Então, se você começou a orçar aí projetos para construir, está pensando em construir em steel frame, quando o profissional te apresentar ali na proposta projeto executivo, não é... Virou comum do mercado apresentar dessa forma, dividida, um projeto básico e um projeto executivo, o pacote completo, porque na maior parte das vezes o cliente não quer pagar, mas é até um erro de profissional apresentar dessa forma, porque não tem negociação, a construção precisa de projeto executivo. Para mim, estar fazendo um projeto arquitetônico e fazer só uma imagem bonitinha e fazer só a criação do projeto ali,
Para mim não serve para nada, porque hoje se quer a imagem 3D bonita, vai na inteligência artificial, pede para gerar uma imagem 3D bonita do jeito que você quiser, não é projeto, não é manual. Então, o projeto executivo não tem que ser negociado, é o que precisa de ser feito. Então, se você está recebendo propostas, entenda, projeto executivo precisa ser feito. Se você não quer pagar por um projeto executivo, então já começa a desistir de steel frame e vai fazer de alvenaria. E outro ponto não é só o projeto arquitetônico, são todos os outros projetos. Elétrico, hidráulico, fundação, não adianta querer contratar também qualquer projetista. Primeiro, não vai te trazer o melhor custo-benefício. Segundo, o projetista precisa de entender que para compatibilizar, para analisar as interferências com o projeto steel frame é diferente, então o projetista tem que ter um certo costume ali para fazer a experiência, faz diferença. E além de, claro, um bom projeto. Esses projetos não é projeto de qualquer jeito. Então também buscar esses projetos por custo, cuidado. Esse custo de R$1.000, R$2.000 que você acha que está economizando em projeto e acha que é vantagem, com certeza vai trazer vários outros custos durante a obra, e durante a obra é tudo muito mais caro. Outro ponto que pode atrasar a sua obra: entrega de materiais. Se você não está planejando, ou se você achou que era importante para você comprar só um kit de materiais do steel frame, você vai ter problema. Porque a empresa que vai te vender o kit de materiais de steel frame, ela não vai preocupar com a sua obra como um todo. Então ela vendeu o material, ela vai querer diminuir o frete, ela vai te mandar os materiais todos de uma vez para a sua obra. Então você vai estar lá no começo da sua obra, às vezes você já vai ter que estar com placa de gesso que você vai utilizar depois de 2, 3 meses dentro da sua casa, porque a empresa precisava de diminuir frete e mandou todos esses materiais. Pode ser que não tenha problema, desde que for planejado desde o início por alguém, que esses materiais iam chegar, ia ter espaço adequado na obra para esses materiais chegar, ia ter um armazenamento correto para esses materiais chegar, para que a hora que for utilizar esses materiais não tivesse problema ali, os materiais não estejam danificados. Por isso a importância do planejamento. Dentro da nossa fase de planejamento da obra hoje, a gente planeja toda essa sequência de pedido de materiais. Então, se eu vou utilizar o material daqui 2 meses, esse material não vai chegar na minha obra de forma alguma, a não ser que eu tenha muito espaço, a gente entra na negociação para ter um lugar coberto ali adequado para armazenar os materiais. Se não, não vai chegar, não importa, não faz parte. Esse custo de diminuir frete, às vezes vai trazer um prejuízo de outras formas, porque se a gente não tiver armazenamento correto, esses materiais vão estar expostos à chuva, sol ali, e ser muito mais caro do que aquele frete que a gente está querendo economizar lá na frente. Mas isso só vai funcionar se a gente tiver um plano dessa entrega de materiais. Aqui hoje na nossa gestão, a gente cria um cronograma de aquisição de materiais. Então todos os materiais, de acordo com o tempo que eles vão demorar para chegar na obra, a gente cria um cronograma, faz as medições inversas para saber primeiro quando a gente começa as cotações e quando a gente vai entregar, precisa de fechar esse material para ele estar no prazo que a gente precisa ali para a obra. Então a gente cria esse controle de toda a informação, para não ficar dependendo de pessoas que estão pensando só ali no seu serviço. Entregou o material, quero livrar do meu estoque aqui e pronto. Não estão pensando na obra como um todo. Por isso é importante você ter alguém pensando na sua obra como um todo, de frame, para ela realmente ser rápida. Porque se você começa a ir na onda do fornecedor de material, de uma mão de obra avulsa da sua obra, você vai começar a ter problema, porque aquela mão de obra está olhando só o serviço ali que ela está fazendo. O fornecedor de material está preocupado só com entregar o material dele ali que ele vendeu e tirar do estoque dele. Eles não estão com toda a sua obra na cabeça. Por isso é importante você ter alguém que tenha toda a obra na cabeça. O outro ponto, mão de obra sem experiência. Eu, como gestor, diria que essa mão de obra sem experiência depende. Primeiro, depende se vai ter alguém acima dela que conheça do sistema e possa contribuir ali com essa execução adequada dessa mão de obra para ajudar e que esteja ciente, né, que vai ser uma mão de obra que sem experiência. Contratar mão de obra sem experiência, sem ninguém acima, sem ninguém para organizar, ajudar de alguma forma,
não vale a pena de forma alguma, porque você vai estar simplesmente à mercê da mão de obra sem experiência. Então, vai chegar algum ponto que essa mão de obra não vai ter muito para onde correr, ela não vai ter muita ajuda. Por exemplo, hoje eu conseguiria ajudar uma mão de obra sem experiência. Eu conseguiria criar alguns fatores de quantidade de pessoas que ela vai ter que trabalhar, ajudar com ferramentas que ela vai precisar de ter e ajudar na execução ali para dizer como precisa ter que ficar o serviço. E à medida que vai sendo executado, a gente consegue ver se a pessoa realmente vai conseguir fazer ou não. Normalmente, quem vai trabalhar com Steel Frame tem uma pré-experiência com algumas outras coisas, que facilita com esse acompanhamento a pessoa conseguir atingir essa execução. Agora, a pessoa sem experiência, ela não sabe quantas pessoas, não sabe certamente as ferramentas, às vezes não sabe a precificação, até nisso a gente vai dizer, porque ela pode ser sem experiência, mas eu, como gestor, tenho a responsabilidade de também. Se a pessoa está cobrando barato demais, eu sei dizer que essa pessoa não vai conseguir fazer o serviço. Então também tem esse limitante. Se a pessoa está com dificuldade até para cobrar, pode ser um ponto de problema. Porque dinheiro, obra, chega uma hora que se a pessoa não tem dinheiro, ela não consegue ir para frente. Ela começa a se embananar e aí começa a consequência da obra também demorar mais. Outro ponto é alterações durante a obra. De novo, hoje a gente consegue fazer projetos de uma forma que você imerge no projeto e consegue ver todos os detalhes, mas para ver todos os detalhes, você precisa ter paciência. Às vezes chega gente querendo fazer o projeto de uma casa de 200, 250 metros que seja e acha que vai fazer o projeto em um mês. A gente faz projeto em um mês. Se for pra gente fazer um layout de uma casa de 250 metros e fazer uma imagem 3D, isso faz. O problema é, a gente tá fazendo a casa pra você. Se a gente tá fazendo a casa pra você, tem que ter conversa, tem que ter entendimento. A gente precisa de passar por um processo para entender realmente como você quer a sua casa. E isso vai levando tempo pra gente adequar, ajustar e chegar nessa casa ideal pra você. Fazer casas rápidas, a gente vai fazer se for uma casa produto, se for uma casa para vender, não uma casa para você, uma casa personalizada, fazer rápido. Não vou dizer que é impossível, mas todo mundo vai ter que trabalhar todos os dias só nesse projeto. Você vai ter que conversar todos os dias com o seu profissional que vai fazendo o seu projeto. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, primeiro ponto, quer construir steel frame? Para com isso, o projeto não vai ser rápido. Não estou dizendo que precisa demorar um ano também, mas tem-se um tempo de cada profissional adequado, justo para se fazer esse projeto realmente detalhado. Você também captar todas as informações do projeto, entender todos os detalhes do projeto para ver se está realmente do jeito que você quer. Porque se você fizer de qualquer jeito, a hora que estiver lá construindo, você vai ver, mas assim não ficou tão bom. E aí começam as alterações. E aí a obra que você queria, que você comprou para ser mais rápida, começou a ser mais demorada. Então vamos aqui, 5 pontos para você garantir que a sua obra em steel frame seja realmente rápida. As melhores práticas para você realmente ter a sua obra rápida. Primeiro, projeto detalhado e compatibilizado antes de começar. Projeto detalhado e compatibilizado antes de começar. Todas as disciplinas, se você quiser aspiração central na sua casa, precisa ser detalhada a informação antes da obra começar. Nada de deixar para durante a obra ficar lá olhando para a estrutura e pensando. Vou te falar, porque é isso que acontecia, né, quando a gente não se posicionava dessa forma. Não foi pensado, aí no meio da obra, um cliente uma vez, vai ter energia solar na minha casa. E aí a gente já estava com as placas internas colocadas. E aí as instalações precisam de passar tudo no meio do perfil. Aí o que vai? A gente tem que ir lá, tirar a placa. A casa com pé direito alto, então tem que montar andaime, tirar as placas, esperar a outra pessoa vir, colocar pra gente voltar as placas ali. Olha o trabalho, o desconforto que dá. E nessa época eu era o bobão da situação, que fazia essas coisas e ainda nem cobrava. Mas hoje, na época a gente tinha mão de obra, mas hoje como gerenciador,
eu sou o principal parceiro do cliente, mas aconteceu uma situação dessa, não tem negociação, decidiu depois que vai fazer determinado serviço, vai pagar o adicional para o prestador que tiver que refazer o trabalho, vai ser adicionado tempo e custo no nosso serviço, porque, gente, nossa prestação de serviço é tempo, e tempo é dinheiro. Então a gente não pode simplesmente ter um retrabalho na obra, não cobrar por isso e ainda ter que manter o prazo final, o mesmo prazo do contrato. Não, a gente tem que adicionar o prazo, a gente tem que adicionar custo. Por isso, eu estou te passando aqui as melhores práticas. Pra você não chegar lá na frente e ter esse tipo de desconforto. E mesmo se a pessoa querer assumir, chega uma hora que vira problema. Então, melhor a gente fazer o certo. Projeto detalhado e compatibilizado. Planejamento de compra de materiais. Equipe especializada, desde o gestor de obra, quem que realmente está aqui te passando, que já aprendeu com os seus erros, que está te passando as melhores práticas para se construir sem problemas. E que vai fazer esse... E aí no quarto ponto aqui é a pessoa que vai fazer o acompanhamento da obra de forma adequada. Eu não diria nem acompanhamento, que acompanhamento de obra eu também tenho um certo problema com isso, que para se fazer acompanhamento bem feito, dificilmente alguém faz perto dos valores que são cobrados. Uma visitinha ali, eu acho que uma obra, quando a gente está falando de steel frame, uma obra de alto padrão, realmente ela precisa de um gestor, precisa de alguém para gerenciar todas as esferas, desde essa fase de projetos até a execução, que tenha o controle de toda essa informação, que eu acredito que é o caminho realmente para se ter uma obra de sucesso. E o quinto ponto é evitar essas mudanças de última hora e decisões feitas durante a obra. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Quis realmente passar alguns pontos para que você que está pensando em construir steel frame não atrase a sua obra. São coisas que parecem burocráticas, são coisas difíceis, porque você comprou o terreno, já está há algum tempo pensando, planejando na sua construção, e aí decidiu começar a contratar os profissionais, e aí à medida que você começa a contratar os profissionais, já começa essa angústia, né, de ver alguma coisa sendo construída no terreno. Mas, de novo, por experiência, por algo que a gente também não faz mais como prestador de serviço, porque a gente sabe que a gente não vai performar, a gente não vai entregar o melhor serviço, vai trazer um desconforto para o cliente. E para você, cliente, não ter esse tipo de desconforto, não ter problemas durante a obra, siga esses passos, siga esse caminho aqui, essas melhores práticas, para você não ter esse erro. Uma obra é um investimento, nem seja a longo prazo. Se você está preparado para a construção, é um curto prazo, é alguns meses a mais que você vai ter que se dedicar para esse planejamento, para esse pensamento, que às vezes você não vai ver materializar, mas vai ter pessoas trabalhando nos bastidores para realmente fazer isso acontecer, para que quando entre no terreno, entre de uma forma que vai ser muito bem feita, que vai realmente fazer uma obra sem muitos problemas. Vou falar sem problemas, que aí depois ali na obra a gente tem muitas pessoas envolvidas e as pessoas sempre é difícil, mas que os problemas bestas de projeto, não ter pensado em algumas coisas, vai tender a zero. O planejamento das etapas vai estar muito bem feito, vai estar amarrado as informações, e aí a sua obra realmente vai ser rápida e com qualidade. Esse é o ponto. E tudo isso não é para simplesmente ser só rápido, é para também ter uma obra com qualidade. Projeto bem feito é para fazer a sua obra ser com qualidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Na descrição a gente também tem um checklist que pode ajudar, que contribui para toda essa ideia que eu passei aqui de planejamento, de projetos. É um checklist para o sucesso da sua obra. Então tá o link na descrição, que aí eu detalhei todas as informações realmente que eu considero importantes que a gente faça, desenvolva antes de começar a obra, antes de ir para terreno, né, mexer no terreno, para que realmente a obra seja um sucesso. Então faça o download, se está pensando em construir steel frame, faça o download desse checklist, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E se você está pensando em planejar a sua construção, entre em contato com a gente. Você não mora na região de Sorocaba, no entorno aqui de Sorocaba, a gente pode ajudar desde a fase de projetos a esse planejamento da construção e ajudar você a encontrar pessoas para
sua construção. E se você mora na região de Sorocaba, a gente pode contribuir com toda a sua obra, desde projetos até a construção. Eu tenho certeza que o método que a gente tem hoje, a sua obra será um sucesso. E não é burocracias para você gastar mais, é burocracias para você investir aquele valor que realmente você quer investir para a sua construção. Então deixe nos comentários se ficou alguma dúvida para a gente poder responder e te ajudar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curtam esse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Compartilhe também com pessoas que você conhece, que está pretendendo construir, que pensam em construir em steel frame. Um abraço e até o próximo vídeo.